Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Data Science Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Data Science. Hoje eu quero começar para vocês esse episódio com uma provocação. Você ainda está preso na regressão linear normal? Sim, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez isso esteja te atrapalhando a enxergar todo o potencial da sua análise estatística, tá? Porque os dados não seguem sempre normalidade. A gente sempre trabalha na linha do tempo da regressão, né? Começando sempre com o modelo de regressão linear normal. E muitos cursos, se querem agregar algo, mostram a regressão logística. Mas não vão mais do que isso. E nem explica tampouco de onde é que vem a regressão logística. Por que eu estudo o modelo de regressão linear normal, o simples e o múltiplo, e depois eu vou para a logística? Por quê? Qual a motivação para isso? E aqui eu quero focar em cima da regressão linear normal. Esse é o primeiro modelo que é apresentado para a gente. A maioria dos livros de estatística, principalmente para a área da engenharia, da educação, da psicologia, da saúde, da agrárias, sempre passa de teste de hipótese para a regressão. E dentro de regressão só estuda a regressão linear normal. Porém, nesse podcast eu quero te falar que você vai dar adeus à regressão normal e mergulhar uma outra estrutura que a gente vai chamar de nível 2, que é o que eu chamo de nível 2 no meu curso, o The Data Science Course. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, nesse episódio, sobre o adeus à regressão linear normal. Então, ajusta o fone de ouvido, aumenta o volume aí do seu celular ou da sua caixa de som. Se você está indo para academia, para o trabalho, se você está trabalhando, está escutando o podcast, está almoçando, muito obrigado pela companhia. E vamos lá, vamos botar esse papo aqui agora sobre os modelos de regressão nível 2, diria-se, vamos dizer assim. Então, a regressão linear ela é incrível, né? Mas ela tem as suas limitações, tá? Quando você desenha lá o seu modelinho falando que eu tenho y igual a um beta 0, mais beta 1 x1, mais beta 2 x2 e assim por diante, mais um erro, esse erro é feita a suposição sobre ele. A gente fala que ele segue distribuição normal, com média 0 e variância sigma 2, ou seja, variância constante. Então, essa suposição serve para que você consiga estimar os parâmetros e fazer inferência, né? Só que, na prática, essa suposição de normalidade muitas vezes não é atendida, não acontece, né? Quer ver um exemplo simples? Olha, se eu quero prever se uma pessoa vai comprar ou não o produto, ou se uma transação é fraude ou não fraude, ou se um evento é um sinistro ou não sinistro, o resultado de todos esses casos aí é um resultado binário, né? Ou é 0 ou 1, ou é fraude ou não fraude, ou é sinistro ou não sinistro. Não faz sentido eu usar uma média contínua nesse caso. A regressão linear ela pode até te devolver, né, um número entre 0 e 1, mas isso não representa de forma natural uma probabilidade. E é exatamente aqui que começa o problema de forçar a normalidade onde não existe. Tá? E talvez não seja nenhuma limitação, talvez seja porque não te apresentaram isso. Então, se você não tem um ferramental, como é que você vai utilizar uma outra regressão ou uma outra estrutura que não seja normalidade? Acho que é uma falha muito grande nos cursos, tá? E justamente aqui no meu curso, The Data Science Course, eu falo sobre toda a linha do tempo da regressão. Você aprende a regressão linear simples, a múltipla, a multivariada, depois entra em MLG, que é justamente o que eu vou falar aqui, e aí você vai entender para que serve cada tipo de modelo linear generalizado, tá? Como eu já falei, a saída ao encontrar o problema de forçar a normalidade para tudo são os modelos lineares generalizados, ou os MLG ou GLM, da sigla em inglês e em português, né? A ideia aqui é simples. Se você continua tendo uma combinação linear de variáveis, que é a estrutura do modelo de regressão, ou seja, você vai seguir tendo beta 0, mais beta 1 x1, mais beta 2 x2, assim por diante. Só que agora você vai aplicar nessa saída, nessa resposta, uma transformação que você vai utilizar uma função de ligação,
que vai depender da escolha da distribuição. De tal forma que a saída vai ser uma saída que pertence ao espaço paramétrico da distribuição de interesse. Ok. Vamos lá entender. O que é o espaço paramétrico? Perdão, o que é o suporte, né? Eu falei espaço paramétrico, mas no caso é suporte. O suporte de distribuição. O suporte de distribuição são os valores possíveis que essa distribuição pode assumir, que a variável aleatória pertencente a essa distribuição pode assumir. Na normalidade, eu tenho que os valores, o suporte da distribuição normal vai de menos infinito a mais infinito. Então, é óbvio que se eu tenho um evento em que a resposta é binária, eu não vou utilizar a distribuição normal. Então, você vai aplicar uma transformação na sua variável, na saída desse modelo, que vai ser por meio de uma função de ligação. E essa transformação vai te levar ao suporte da distribuição. Ou seja, em vez de obrigar a resposta a ser sempre normal, você adapta a distribuição ao tipo de dado que tem. Que pode ser uma probabilidade, pode ser uma contagem, pode ser um tempo de espera. Então, os MLGs, eles abrem esse leque e deixam o modelo muito mais realista, né? Vamos para uma sequência de exemplos aqui. Se a variável resposta é binária, como por exemplo, compra ou não compra, nós vamos usar a regressão logística. Então, se é uma contagem, como o número de ligações no call center por hora, nós vamos usar uma regressão Poisson. Se estamos analisando, por exemplo, custo hospitalar, que são positivos e com variância proporcional ao quadrado da média, a regressão é a gama. A gama é a promoção para dados positivos assimétricos, que a gente costuma falar. E para casos em que a dispersão é maior, para valores pequenos, entra a normal inversa, que é uma alternativa à gama. E claro, a regressão normal continua sendo o caso especial dessa família. Porque em MLG eu vou utilizar todas as distribuições que são casos particulares da família exponencial. Então a ideia do Nelder e o Elderbaum, nesse paper de 72, que propõe os modelos lineares generalizados, eles conseguem criar uma família de distribuições, no caso a família de distribuições já existia, mas eles conseguem utilizar a família exponencial, a estrutura da família exponencial, para conseguir construir essa estrutura dos MLG. Ou seja, a partir de agora eu não preciso mais supor normalidade. Eu posso supor que a minha variável resposta segue um Poisson, segue uma gama, segue uma normal inversa e por aí vai. E veja que na normal a suposição era feita em cima do erro, né? Nos MLGs eu não tenho erro. A suposição é feita em cima da variável resposta. Tá? Essa é a chave principal para entender aí os MLGs. Tá? Então você percebe que não é uma substituição simples, é uma ampliação do arsenal de opções. Tá? Então se você ainda está só na regressão linear, sugiro que chegou a hora de você ampliar a visão. Tá? Porque os modelos lineares generalizados são, de certa forma, um caminho natural para dados que não seguem a normalidade. E se você quer aprender isso na prática, com aplicações reais, né, com detalhes, com uma metodologia muito robusta, com didática muito, modéstia à parte, muito boa, você pode ir no meu Data Science Course e ter acesso a todas essas aulas, tá? Lá eu falo sobre regressão linear normal, regressão linear simples, múltipla, multivariada, distribuição Poisson, gama, normal inversa, binomial negativa, logística. É um curso completo, onde você vai do básico ao avançado. Porque antes de chegar em regressão, a gente fala sobre probabilidade, fala sobre inferência, teste de hipótese, intervalo de confiança. Então você vai do básico ao avançado, entendendo não só o que usar, mas principalmente quando e por que usar. Tá? Então é isso. Se você gostou desse episódio, dá uma olhadinha nos anteriores que já estão gravados. Visita meu site www.osterd.com. Você vai ter acesso lá aos meus livros, ao podcast, aos meus códigos, ao curso, ao Data Science Course. E não esqueça, ciência de dados de verdade não se resume à regressão linear, tá? É saber escolher a ferramenta certa para cada problema. Um abraço e bons estudos aí na sua trajetória.